Amigos, vamos aqui à introdução de mais uma lição profética dos profetas maiores e menores. Introdução. Todos os profetas, tanto os pré-clássicos como os clássicos, têm a mesma autoridade divina. Igualmente falaram em nome do Senhor. Os chamados clássicos são os profetas literários, divididos em dois grupos, maiores e menores. A lição de hoje apresenta um breve estudo do texto da leitura bíblica em classe e, em seguida, uma explanação acerca de dois grupos dos livros proféticos em consideração. Tópico 1. Oséias, o profeta menor. O Oséias em o Novo Testamento. É sabido que a Bíblia dos tempos do Novo Testamento consistia exatamente no que hoje conhecemos como o Antigo Testamento. Por isso o apóstolo Paulo fundamentava sua pregação e seu ensino na lei e nos profetas e dizia que não pregava outra coisa senão o que os profetas e Moisés disseram que devia acontecer. Atos 26, 22. No texto de Romanos 9, por exemplo, o apóstolo dos gentios cita o nome de Oséias, versículo 25. E faz referência ao texto do profeta Oséias 2 e 23. Note na leitura bíblica em classe que, em seguida, o apóstolo Paulo cita outro profeta, Isaías. Algo que chama a atenção é o fato de o apóstolo citar os dois profetas, exatamente na ordem que se encontram em nossa Bíblia. Oséias, o primeiro dos profetas menores, e Isaías, dos maiores. Vamos aqui no tópico 2, prosseguimento à história do profeta Oséias. Parte 2. Assim, a vocação dos gentios prevista em Oséias. A dramática história de Oséias, sua história dramática é conhecida por todos os que leem a palavra de Deus. Até mesmo os nomes dos seus filhos descrevia a situação do relacionamento entre o Senhor e Israel. Loami, terceiro filho de Gomer, mulher do profeta Oséias, era ilegítimo, pois ela havia adulterado. Oséias 1, 8, 9. Esse nome significa não povo meu, isto é, não és meu filho. Assim como o adultério rompe os laços matrimoniais, Israel, por causa de sua infidelidade a Deus, havia quebrado o conceito divino firmado no Sinai. Entretanto, a profecia contempla um fim glorioso para Israel. A Lo-Ami, direi, tu és o meu povo. Está escrito isso em Oséias 2, 23. E é exatamente essa mensagem que o apóstolo aplica aos gentios, que se convertem mediante o evangelho de Cristo. Chamarei o meu povo ao que não era meu povo. Está escrito isso em Romanos 9, 25. Tópico 3. A interpretação apostólica. Assim como os hebreus desviados dos dias de Oséias ofereciam sacrifício aos deuses falsos, os gentios adoravam aos ídolos. Tais cultos eram, na verdade, oferecidos aos demônios. 1 Coríntios 10, 20. Entretanto, Deus mudaria a sorte de Lo-Ami. Nesse caso, a utilização do seu nome consiste em uma sinédoque, representando Israel. Pois no lugar onde se dizia, vós não sois o meu povo, se lhes dirá, vós sois filhos do Deus vivo. Oséias 1:10. Da mesma forma que o apóstolo Paulo escreveu em Romanos, irmãos, vós não sois meu povo, aí serão chamados filhos do Deus vivo, está escrito lá em Romanos. Isaías, tópico 2, o profeta maior. A explanação apostólica. O apóstolo Paulo aplica a profecia de Isaías acerca do remanescente fiel aos judeus de sua geração, porque apenas uma maioria deles veio a crer em Jesus.
a explanação apostólica tem sua razão de ser. O profeta Isaías, pronunciando a destruição do Reino do Norte pelos assírios, destaca os resíduos de Israel, Isaías 10:20, que, sendo poupados por Deus, viriam posteriormente a se converter, versículo 21. Em outras palavras, a maior parte daquele povo ia perecer, Isaías 10:22. Tópico 2. O cumprimento das promessas de Deus, versículo 28. Na realidade, não somente o versículo 28, mas toda esta seção, versículos 27 e 29, demonstra que o cumprimento das promessas do Senhor é um fato. Contudo, esse se concretiza no tempo de Deus e não ao contrário. Irmãos, pulando um pouco aqui, vamos ao tópico 3, a graça de Deus pronunciada por Isaías no versículo 29. No versículo 29, o apóstolo Paulo volta a citar o profeta messiânico, fazendo alusão a Isaías 1:9. Bíblia Judaica, David Stern. Se Adonai Sabaoth não tivesse deixado um pouco de nós, um pequeno remanescente, perdão, só um conceito, irmão, não é Sabaoth, não. Se Adonai Sabaoth, não tivesse deixado um pouco de nós, um pequeno remanescente, nós nos teríamos tornado como Sidom ou semelhante a Sodoma e Gomorra seria, né, irmão? Aqui é outra tradução do hebraico, né? Tornaria como Sodoma e como Gomorra, né? Ou a Gomorra, né? Para terminar aqui, irmão, vamos à classificação dos profetas maiores e menores. É uma designação utilizada para identificar o primeiro conjunto de 5 livros dos profetas. Eles são chamados de maiores por causa do volume do seu conteúdo literário. Os 3 mais volumosos são Isaías, Jeremias e Ezequiel. Apesar de o livro de Lamentações conter apenas 5 livros, 5 capítulos, e o de Daniel 12, ambos pertencem ao grupo dos profetas menores. Tópico 2. Profetas menores. São os 12 livros que sucedem os profetas maiores: Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. São os profetas menores. Apesar de ser 12 o número de livros, todo o material literário dos profetas menores é considerado como um só livro no cânon judaico. Conclusão e questionário, né, irmãos? Conclusão: os livros dos profetas menores não são secundários, nem os dos maiores mais importantes. Todos são inspirados verbal e plenariamente pelo Espírito Santo. Sem eles, jamais viríamos a entender o plano de Deus para Israel, para os gentios e para a nossa vida em particular. Irmãos, em seguida vamos para o questionário. Qual o primeiro livro dos profetas maiores e dos profetas menores? O profeta maior seria Isaías e o profeta menor seria Oséias. Segunda pergunta: qual é a ordem dos livros proféticos em nosso cânon? Por que esses livros são chamados de profetas maiores e profetas menores? Como é considerado o material literário dos profetas menores no cânon judaico? Eles são considerados como um só livro. E quais os profetas maiores e menores mencionados por nome em o Novo Testamento? O apóstolo Paulo citou Oséias e Isaías, reconhecendo a inspiração e autoridade divinas de ambos. Alguns profetas menores foram contemporâneos dos maiores, como Oséias, Amós, Miqueias, que vieram na mesma época de Isaías. Os últimos da vida de Sofonias, por exemplo, coincidiram com os primeiros de Jeremias. 6 deles